Olá, tudo bem? Eu me chamo César Valverde e eu sou aluno do Moré André Klenrosa. Moré Klenrosa me prestou um serviço fantástico como meu professor e meu orientador. Ele fez para mim o meu mapa cabalístico, um trabalho que me trouxe revelações profundas de questionamentos que eu sempre fiz para a minha vida, coisas que eu queria saber de cunho espiritual, e o mapa me deu todas as respostas que eu precisava. Se você tem interesse em saber que lugar você ocupa dentro do reino de Deus, se você quer conhecer Deus um pouco melhor e se você quer ter um autoconhecimento do que você representa para Hashem aqui na Terra, por que você veio, por que você está aqui, eu sugiro que você também procure o Moré André Klenrosa e faça o seu mapa cabalístico. Forte abraço. Veja, aqui foi um processo onde Yosef tinha ido, não é? Exatamente para o Egito, que é a vinda da alma para esse mundo, como a gente viu. Então, aqui nós temos a palavra Miketz. Acabei botando letras a mais. Vamos apagar. E botar o tzadik final. Pois bem, aqui nessa construção, a gente vai usar também outra palavra, né? E essa outra palavra, ela é a palavra tzadik. Então, a palavra tzadik, né? Olha, própria questão também construída aqui de um justo. Miketz e tzadik, né? Nessa construção, a gente deve agora compreender, deixa eu só acessar um livro aqui, outras questões. No livro da numerologia judaica, no número 184, na página 184, a gente vai, então, entender alguns aspectos. Vamos aqui, né, que vai estar ligado à palavra Mashiach. A palavra Mashiach, como a gente já estudou algumas vezes, ela significa ungido. Ou seja, a gente viu que isso é um sistema que se abrirá sobre a Terra uma grande, não é? Um grande masal, onde todas as almas receberão Mashiach, né? E aí, nessa questão, né, do Mashiach, foi estabelecido pelo Todo-Poderoso 6.000 anos para a vinda desse Mashiach, ou dessa consciência. Isso se nós tomamos lá Bereshit 1 e as 6 letras alefins que tem lá. Então, diz ainda no Terrilim 90, no versículo 4, que aos olhos do Eterno, não é, 1.000 anos são como o dia que passou, a noite que passou, não há diferença para ele. E aí nós chegaremos no 7º milênio, que é a era messiânica, que faz referência à ordem do Shabat, e trará ordem ao mundo. Então,
as primeiras três palavras da Torá são Bereshit, Bara Elohim, no princípio. Então, se a gente pega essa primeira parte da Torá, a gente tem algo incrível aqui, exatamente pela conectação dessas três palavras, Bereshit, Bara Elohim, que constrói aqui, então, que tudo isso, não é? Olha, veja, é a palavra Bereshit, Bara Elohim. Então, Bereshit, e a gente vai ter uma construção aqui também interessante, é que essas três palavras estão logo no início da Torá, a gente está colocando aqui embaixo. Se nós analisarmos, então, as três letras finais, veja, vamos fazer um destaque colocando em negrito e também selecionando uma cor diferente para que nós possamos ver claramente aqui no texto essas palavras destacadas, não é? Então, nós temos aqui, olha, essa construção, Tav, Aleph e Mem. O grande potencial dessa palavra é que a gente vai ter a palavra Emet. Veja, a organização exatamente do que nós estamos colocando aqui, essa simbologia do que diz ali já no início da Torá, quando já é revelado, não é que tudo isso é verdade. Então, a palavra Emet, construída aqui, é que tudo isso vai se dar desde que a Torá foi dada dentro de um período de 6.000 anos, veja. E a palavra Emet, como a gente está vendo aqui, é lógico que o Tav, o Mem, ele no final ele tem uma formação e quando ele passa para o meio da letra ele tem outra. Assim como ele tem uma numerologia aqui e aqui ele tem outra numerologia. Veja, a gente falou sobre essas questões das 6 alefins, que também é ligado lá exatamente, veja, quando a gente fala do Terrilim 90, a gente está falando exatamente de uma construção de Torá. Veja, é aí que nós saímos daquela parte não é, tão literal da Torá, entendemos conceitos mais profundos de Torá e conceitos que realmente trazem a verdade sobre a Torá. Por isso que nós devemos entender essas questões e nos debruçarmos sobre o Zohar HaKadosh para ter a verdadeira compreensão. Veja, então, tudo isso se deu justamente como existem outras aulas no nosso canal em referência a isso, tem 2 aulas, 7.000 anos para correção, falar das eras e vários outros assuntos. Agora a gente vê codificado aqui que isso é verdade, né? É lógico que essa verdade aqui ela está um pouco ainda desorganizada, né? A Tav está por último, o Aleph assume o meio e o Mem está no final. A verdade deveria ser Aleph, Mem e Tav, Emet. E, de fato, a gente vai ter de novo essa repetição da palavra verdade algumas vezes aqui no próprio texto que se segue. Veja a palavra Aleph, Mem e o Tav de novo, Emet. E mais uma vez, a gente tem aqui Emet. Veja, Aleph, Mem, Tav. Então, isso se repete várias vezes, justamente juntamente com a letra Aleph, que tem 6 letras aqui no início. Aleph, 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 mais um Aleph e mais um Aleph, totalizando 6. Só para a gente, eu sei que vocês já sabem, a maioria já sabem, mas só para a gente dar aqui mais uma fortificada nesse ensinamento, logo no Terrilim 90, no versículo 4, 90, 94, deixa eu ver aqui, no versículo, não, é no 90, versículo 4. Então, Terrilim, vamos ver aqui. Veja, que é a Aleph, né? Então, olha, a palavra Aleph
é 1000, que é como se escreve Aleph, tá vendo? Então, Aleph, quando eu quero escrever 1000, não é? Eu escrevo Aleph. Por isso que existe essa ligação desses 6 alefins aqui. O salmista, ele sabia o que ele estava escrevendo, o que ele estava fazendo, né? Então, a questão, o próprio Zohar fala que aparecerão aos seus olhos e olhos novamente, e tudo isso só poderia ser esclarecido através da palavra Emet. A palavra Emet, a gente vê que são construídas por letras que têm, na verdade, não é, uma base, mas, de fato, essa base não pode ser mexida. Existem algumas letras que não têm essa base, mas, de fato, quando nós vamos falar do alfabeto hebraico, e agora a gente muda um pouquinho aqui a cor da letra justamente para a gente fazer um diferencial entre essa construção que a gente quer fazer aqui com vocês, né? A gente acabou a leitura, a gente está partindo aqui para fazer um estudo que está sendo organizado agora com vocês. Olha que incrível! Então, Baruch Hashem, que Hashem nos dá a possibilidade de fazer isso. Então, a gente tem todo um alfabeto, e esse alfabeto ele tem um porquê de ser assim, tem toda uma construção também, né, ou tão unicamente espiritual, porque é através do alfabeto que a gente vai conseguir entender esses segredos. Sem o alfabeto, sem a sua questão mais profunda, nós não conseguiríamos. Pois bem, então, a gente está colocando aqui todas as letras hebraicas para que a gente possa continuar construindo aqui com vocês, né, exatamente o resto do alfabeto, para que a gente possa compreender melhor. Então, Ain, Pei, Sadik, o Kuf, o Reish, o Shin e o Tav. Veja, então a gente vê que a palavra Emet, elas são a primeira letra, uma das letras centrais e a letra Tav. Então, essa construção que foi feita, né, já que lá atrás foi feita em cima do alfabeto hebraico, ela não poderia, de forma nenhuma, ser construída de outra forma. Ela não poderia, de forma nenhuma, usar outro alfabeto para trazer a verdade da Torá. A verdade é essa construída em cima dos caminhos da Torá, o qual nós vimos ontem no Sefer Yetzirah, e a Torá ela é feita por sefarim, né? Sefer, escrita, números, não é? E também comunicação. Veja, toda essa construção. E nós vemos que na própria palavra Elohim, do texto que fala desses 6.000 anos, o Mem final, quando considerado como uma letra sofite, na sua numerologia assumida agora, ele tem um valor 600, que é exatamente uma construção desse tempo onde tudo isso seria construído. Também a palavra Elohim é um pouco complexa aqui nesse contexto, mas vamos fazer aqui ainda uma outra gematria, por exemplo, botar exatamente 600 vezes a letra que antecede ela, que é Iud, e logo então nós teremos esses 6.000 anos. E aí o incrível é que, na verdade, existe uma problemática, como existe lá no nosso canal, né, sobre a palavra mi. Veja, se eu leio ao contrário, a palavra mi significa quem. E aí é justamente a construção do nome Elohim, que começa sendo descrito de Malhut para cima pela letra Aleph. Então, quando eu vou escrever o nome Elohim, eu começo pela letra Aleph, aqui de Malhut, veja, do nosso plano, e aí eu vou subindo os mundos espirituais e vou, então, entendendo a outras construções que é feita. Veja, há uma separação, veja, aqui de Malhut,
onde começa a letra Aleph, depois se divide por outras sefirotes do nome Elohim, e essas sefirotes, então, vão se dividir nas últimas duas letras, que constroem a composição, veja. Então, aqui o Aleph é onde começa, a gente tomando por base as sefirotes, não é? A gente tem, então, que um mundo, como é construído através do nosso nível, é aqui que é exatamente, olha, aqui em Malhut, que começa a construção para a união do resto da árvore sefirótica de todo um alfabeto hebraico, que se requer entendimento. Então, a gente percebe como a coisa é bem construída dentro da Torá. Veja, a gente está falando aqui um pouco sobre Mashiach, vamos entender um pouco sobre o que foi falado aqui acima, Miketze, Tzadik, e também a palavra Mashiach, tudo dentro de um contexto que nós estamos criando agora aqui com vocês, dentro das aulas de Kabbalah. Muito bem. Então, aqui nós temos, não é, essa palavra verdade, que acabamos de ver, estão fora da ordem sequencial verdadeiras, né? Não está como Emet, deve ser escrito, a construção aqui, o Tav, que é a última letra, está no início, o Aleph, que seria a primeira, está na parte central, e o Mem, não é, que seria a parte central, está no final. Então, aqui nós temos, então, essa palavra, né, onde nós encontramos aqui, em Bereshit, no capítulo 3, o seguinte texto. Vamos ver aqui, Bereshit, aqui Gênesis 2, ou Bereshit 2, a gente vai encontrar já algo mais completo dentro da organização que o Boré fez agora. Então, veja, a gente tem aqui no versículo 3 de Bereshit, exatamente a palavra Barar, Elohim, né? Deixa eu só achar aqui. Lassot. Então, está aqui embaixo. Olha, a gente está copiando essa palavra para levar lá para o nosso texto, juntamente com a palavra Bereshit, que foi colocada aqui. Vamos só achar um espaço aqui no meio. E a gente tem agora aqui, ó, exatamente o versículo 2 de Bereshit, agora Balá, Elohim, Lassot. Pois bem, vamos colocar uma configuração aqui melhor. E agora sim, está aqui, ó, Bará, Elohim, Lassot. Agora, se nós pegamos realmente, não é, a parte interessante aqui do que a gente quer trazer para vocês, nós temos, então, o Aleph. Agora, olha, veja, o Aleph está aqui embaixo. Vamos só ir formatando para a gente entender aqui, ó, o Aleph, da palavra Emet, como está aqui, um Men está na sua sequência, e o Tav também está, ou seja, a própria palavra Emet, que estava desconfigurada no início de Bereshit bara Elohim, agora está completa. E lógico que se a gente procura mais aqui no texto, a gente tem a palavra bará, veja, ó, bará, que é exatamente a palavra, ó, bará, que está aqui também, e que né, bará é criar. Então, barashit, antes de criar Elohim, barashit, Deus criou essas 6 sefirot, porque shit é 6. Então, seria assim, barashit criou 6, tá vendo? O nome Elohim que está fora de uma construção, como a gente viu, ele criou 6, veja, e aí existe um grande segredo aqui, é que o Vav e o Re final do nome do tetragrama sagrado já é a construção, o que é concreto, onde é necessário a ação de Elohim. Elohim é chamado também de natureza, ou a força da natureza. A nossa alma é criada pela divindade e o nosso corpo pela natureza. Por isso que a alma é eterna e o corpo perecível. Então, essa questão também deve ser levada assim, entendida assim.
Tudo bem. Agora que a gente viu na palavra Bara Elohim Lassot, não é? E diz aí por quê. Aqui na palavra Bara Elohim Lassot, ela diz, olha, o seguinte, ó, tendo cessado toda a obra que Deus tinha feito no sétimo dia. Veja, a gente está continuando lá a construção do que a gente viu lá, e essa reza aqui é uma das rezas que faz exatamente na comemoração do Shabat. E diz aqui, não é? Começa a reza, começa aqui, ó, eu até esqueci, ó. Então, aí continua até que na véspera aqui vai falar Asher Bara Elohim Lassot. E assim está se falando desse sétimo milênio, e Deus acabou finalmente, nesse sétimo milênio, de consertar todas as coisas. Agora, a questão aqui é que agora é verdade, porque tudo está exatamente organizado, não é? A letra Aleph, como a gente viu, a letra Men e a letra Tav é a palavra verdade, que essa é a verdade absoluta. As pessoas podem gritar por aí, podem trazer seus fins do mundo, que vai acabar ali ou aqui, mas não. Ele vai acabar exatamente nesse tempo que está sendo apontado aqui, o que é chamado da era messiânica. E aí a gente vai ter, então, que ver que tudo está de cabeça para baixo. As verdades, elas estão também fora de contexto. Então, a gente vai ter que chegar nesse nível, e a gente nada pode criar, a gente pode desejar e pode tentar buscar, mas só chegaremos lá com a ajuda do Boré. Não tem outra forma, nós nada podemos criar. Então, a gente é dito lá em Devarim 3:4, o Eterno vos trará de volta do seu cativeiro. Ele vos fará retornar e vos recolherá de todas as nações onde ele mesmo vos espalhou. Então, a gente vê que essa questão da era messiânica não é só teórico, não é? Mas será o fim do pecado e da maldade dentro do ser humano. As doenças acabarão, e a gente vai ter uma consciência universal e uma busca do conhecimento de Deus. É isso que Shayahu vai falar no capítulo 45 do seu livro. A glória do Eterno será revelada a toda a carne. Verá junto o que a boca de Deus disse. Então, veja, lá no próprio Isaías, já conforme dito, diz que Deus disse isso. O problema é que quando nós não analisamos a Torá através do hebraico e desses segredos de Torá, o que Deus disse? Nunca saberemos, na verdade, porque a gente já viu que a coisa fica complicada quando a gente não entende o hebraico e muita coisa fica faltando. Por exemplo, vocês estão recebendo e receberam em outras vezes a revelação exatamente de quando se dará o final das coisas, para que nunca mais vocês sejam enganados, falando que vai acabar aqui, vai acabar ali, sabem que haverá uma consciência universal, mundial, onde todos entenderão o que o Eterno está falando. Então diz aqui, Venigilá, Kevod Adonai Veraú Kol Bassá, Yerredav Ki Pi Adonai Diber. Ou seja, o Eterno, na verdade, o peso, a Kevod de Deus aparecerá, toda a carne, Kol Bassá, verá, né, o que Deus falou, ou seja, toda a carne verá o que Deus disse, se isso quando chegar nesse período irá se acontecer ou não, e com certeza irá. Então essa é a assertividade da Torá. Então, a gente sabe que, veja, o Machia, ele descende de Davi, mas a gente sabe que essa Davi é Malhut, não é?
Veja, no início de Bereshit, a gente viu, criou 6, ou seja, Malhut ainda não tinha sido criado, até que lá na frente, Bereshit bara Elohim, Eta Hashamayim, criou os céus, e Et Haaretz, veja, são 2 alfabetos, Aleph e Tav, para criar os céus, e depois Aleph e Tav para criar a terra, que é justamente a construção daquelas 2 árvores que devem ser, essas 2 árvores que devem ser unificadas. Uma, a gente falou dos 7 sefirotes que estavam lá no grau de Biná, e das 7 sefirotes que estão no grau de Malhut do mundo de Asiá. Isso também é muito importante de saber. Então, o descendente do rei Davi vai ser uma espiritualidade a nível mundial. Então, assim também como Shlomo foi chamado de Machia. Então, Machia ben Davi, ou filha, o filho e herdeiro da casa de Davi. E, então, quando Machia vir, né, como descrito no Talmud, e todas as provisões dos profetas vão acontecer, e vai tudo ser exatamente no momento que os profetas do Taná falaram. Então, o Eterno, ele vai antecipar, assim como ele fez com Israel, na escravidão do Egito, esses tempos, né? Então, a gente também saberá, né, que isso será a última redenção. Mashiach virá, essa consciência chegará, ninguém não poderá entender, até porque haverá a ressurreição dos mortos, e nós poderemos, então, viver uma plenitude muito grande da Torá. Por isso, muitos sábios, eles sacrificam a sua vida, eles deixam exatamente de viver muitas coisas nesse mundo, fazendo a mesma coisa que o Eterno fez, Tzimtzum, ele se mantém contraído para que o universo possa existir. Então, os justos também fazem esse Tzimtzum. Eles deixam de fazer a sua vontade para fazer a vontade do Eterno, e o Baba Sali falou que porque ele deixava de fazer a sua vontade para fazer a vontade do Eterno, o Eterno também fazia a vontade dele, não é? E isso era muito bonito. Então, quando chegar esse momento, não é? A gente vai ter emanações, e essas emanações se chamam de Hashpaot. Então, e cada nome de Deus tem o poder singular de gerar vários milagres. Por isso que nós fazemos meditações nesses nomes. E quando eles são pronunciados, por isso que é importante a gente pronunciar o mais corretamente possível os nomes divinos, as rezas e tudo, eles vão produzir acontecimentos admiráveis. Assim, quando chegar a era messiânica, o conhecimento de Deus será revelado às pessoas e elas saberão usar esses nomes divinos, gerando grandes maravilhas. Então, a lei escrita que completam 613 mitzvot, ou preceitos divinos, ali ainda é acrescentado 7, né? Assim os nossos sábios fizeram, como são chamados as mitzvot de Rabanã, gerando, então, um total de 620 gematria. Na gematria, agora, veja, 613 leis, mais 7, 620. Então, a Torá considera as tribos dos filhos de Jacó, Issachar, Zebulun, como sendo verdadeiros sócios dos primeiros eruditos da Torá. Eles eram sustentados pelos segundos, ou seja, pela tribo de Zebulun, que eram comerciantes. Então, eles mantinham o estudo da Torá. Daí, pode-se explicar o mérito das 620 mitzvot era dividido pelas tribos, sendo que cada uma delas tinha merecidamente o merecimento, veja, essas 2 tribos, cada um tinha um merecimento de 310 mitzvot. É lógico, esse número também representa a quantidade de capítulos do Talmud, logo 310 vezes 2, 620, que faz alusão às 613 mais 7 mitzvot de Rabanã.
assim também sendo ligado aos 310 capítulos do Talmud. Então, os justos no mundo vindouro, conforme encontrado em outros local, veja, vamos ver aqui Michelet 8:21. No livro de Michelet 8:21, a gente sabe que Michelet é Provérbios e foi escrito por Shlomo, o homem mais sábio, segundo as promessas divinas, e nos deixou muitas coisas que nem foram mexidas ainda na sua totalidade, porque ninguém conseguiu ainda desvendar muitos dos mistérios dos escritos de Shlomo. Então, veja, diz aqui, Deus diz, né, aqui no 21, Le Haneril, o Revi, e este Vetseroteihem a Malé. Eu dou substância àqueles que me amam, né? Essa frase. Então, e aqui tem a palavra Yesh. A palavra Yesh. Existem recursos para a gente entender aqui agora, veja, que a palavra Yesh, fugiu aqui, cadê ela? 23, 21. Está aqui, cadê? Aqui, olha, não ficou marcada. Pois bem, essa palavra Yesh, ela também tem gematria 310. 310. E ela tem a ver com que Deus dá substância a essas pessoas que são exatamente, veja, a divisão das leis entre as tribos, aquela que mantinham os estudos da Torá, aqueles que continuavam estudando a Torá para manter os ensinamentos, porque os ensinamentos não deixam as pessoas se afastarem da Torá, principalmente no meio de um mundo tão horrível, onde a Torá foi toda desconfigurada, onde ela foi toda mexida, onde nós temos vários, não é, servos de Edom fazendo uma mexida nessa Torá a ponto de desorganizar isso na cabeça das pessoas. Pois bem, então, as letras aqui vão representar 310, que são as letras centrais da palavra Mashiach, exatamente como a gente vai ver aqui. Veja, esses 620 mandamentos, eu acredito que vocês entenderam, 613 mais 7 leis de Rabanã, totalizando 620. Falamos, então, de duas tribos, e essas duas tribos, elas ajudavam, né, uma a outra, era Zebulun e Sarrá e Zebulun, não é? E os primeiros eruditos da Torá eram sustentados, ou seja, a tribo de Sarrá era sustentada por Zebulun. Daí se criou as 613 leis, que já existiam, mais 7 leis de Rabanã, totalizando 620, que é 310 mitzvot para cada tribo que seguiam, e, enfim, totalizavam 310, mais 310, 620, e 310 também a gente está fazendo aqui uma retrospectiva do que foi falado anteriormente para vocês, caso não tenham pego o estudo totalmente, entendido totalmente, possam entender agora. Então, 310 de cada um, que também 310 é a mesma quantidade de capítulos do Talmud. E esse 310, veja, também é a parte central do nome Mashiach, ou Moshiach, como você queira falar. Pois bem, como a gente está vendo aqui, né, a gente tem ainda as partes externas, como a gente já falou outras vezes, que é a palavra moa. E a gente já falou isso em outras aulas, que essa parte, a palavra Mashiach que eu errei, ó, eu não enxerguei, eu botei um rei, mas não é um rete, não tem problema nenhum, isso acontece, ó, agora sim está certo, tá bom? Então, muito bem. Então, a palavra Moshiach, na parte central, eu tenho exatamente os 310, Shin 300 e Ud 10, e nas partes da ponta, eu tenho Men e Re. Então, totalizando que haverá uma questão de mentalidade exatamente ligado também com o uso do Talmud e outras fontes rabínicas, entre outras construções dessa Torá. Pois bem,
Então, a gente descobre tudo isso, olha que coisa bonita, né? Assim, podemos concluir o dote intelectual que todas as mentes terão, porque virá essa questão sobre todo o ser humano. E lá diz que todas essas questões estarão acima de todos os nossos pensamentos, segundo diz Isaías, lá no 11:9, a terra estará repleta do conhecimento de Hashem. Até agora, a terra não teve repleta do conhecimento de Hashem. A terra está começando a ficar repleta do conhecimento de Hashem agora, que a Torá está sendo ensinada, está sendo explicada, isso terá que ser feito de forma gratuita, veja, com Issachar, não é? E Zevulun, cada um entendendo o seu papel, e assim a Torá não será mais aleijada como foi aleijada até hoje. E aí até a terra, lógico, vão ter pessoas que vão querer estudar e ela vai se encher desse conhecimento de Torá. Pois bem, e continua ainda, né? A palavra Moshia tem as mesmas letras da palavra Ishma. Ele alegrará. Isso significa que o mundo ficará muito alegre e ficará muito feliz por causa de todo o conhecimento que até agora não chegará. Mashiach, essa consciência, será um grande justo, todo mundo será muito justo. E também haverá ali que toda a nossa terra se encherá de justiça, e todo mundo amará um outro como a si mesmo. Então, a palavra Mashiach, não é, que é descendente de Davi Meller, não é? Davi, a gente tem uma somatória Dalet 4, Vav 6 mais Dalet 4, que é 14, virá no fim dos tempos. Então, o que significa? Que Mashiach virá exatamente nesse final dos tempos aqui, tá vendo? Olha, a palavra Ketz, a gente está destacando aqui as palavras, então a gente destaca aqui para vocês agora essa palavra Ketz, ó, vamos botar aqui numa cor diferente, vamos também botar ela em negrito. Então, no final, Miketz, né, como está dito aqui, a gente sabe, a gente viu a gematria 14 do nome Davi, vai gerar também uma musiquinha que a gente canta em peça, Daienium, e lá tem a palavra Dai, né? E a palavra Dai, ela quer dizer basta, chega. Até aqui, nesse momento, vai chegar, onde todos os problemas vão acabar. Então, nesse tempo, nesse final, não é? No fim dos tempos, e vai chegar esse final, né? E a parte central aqui do nome de Tzadik tem exatamente essa conotação de Dai, tá vendo? Então, eu tenho aqui, ó, Dai, né? Acabou tempo, veja, da palavra também Miketz. Agora, é importante entender, como a gente vai ver agora, né, que essa parte central tem uma ligação exatamente com o nome Davi, porque Davi é 14, e 10 mais 4 aqui da palavra 14 também, né? Então, a gente vê que nesse final, realmente, já está tudo definido pela Torá. Então, a parte externa da palavra, tzadik, veja, agora sim, a gente tem um tzadik, a gente vai botar aqui também em azul, olha, conforme está ali o tzadik do outro lado, e vai botar a letra Kuf também em azul. Veja que coisa incrível. Isso significa, então, que a gente está vendo, não é, que a mesma palavra tzadik e a palavra final está aqui, ó, dá um fim, é um fim, chegou o fim. Então, essa letra Kuf e Tzad da palavra Ketz, e fim, assim os descendentes da casa de Davi, que serão tzadik, veja, tendo as duas formatações, né, tendo a palavra dai, dá um tempo também a palavra fim, chegou ao fim, está intimamente associada ao fim dos tempos. A gente vai chegar
falar chega, basta de exílio, nossos egos não existirão mais, e então, conforme falou o nosso Rebbe, o Rebbe de Lubavitch, né, eu considero todos os grandes sábios como grandes homens que podem ser nosso Rebbe, né? Então, ele falou do Eloi Galut, basta do exílio. Então, no livro de Ezequiel, no capítulo 38 e 39, cita que no final dos tempos haverá uma grande guerra contra as forças do mal, Gog e Magog, a qual nós descobrimos que é o cérebro direito lutando contra o cérebro esquerdo recepção, cérebro direito doação. Então, haverá essa guerra interna no homem. E que sofrerão ali grande derrota, ao qual prevalecerá a vinda do Redentor, ou seja, a palavra, agora aqui sim, ketse, final, não é? Ela possui, na verdade, quando mantemos o tsad como 90, não é? E o 100 do kuf, assim como temos aqui também, elas representam 190. A gente tem falado muito que esse 190 a gente vai entender um pouquinho à frente na construção, não é? Da primeira parte ali da saída do Egito com Moshe. Então, muito bem. Então, tem o valor 190, porque Tsad é 90 e o Kuf é 100. A mesma palavra, né, Vihinamnu, e guerrearemos, encontra-se em Devarim exatamente no 1:41. Vamos dar uma olhada aqui. Devarim 1:41. Vocês me responderão, dizemos, somos culpados diante de Adonai, subiremos e lutaremos. Assim nosso Deus Adonai nos ordenou, e os homens entre vocês se cingirão com equipamento de guerra, imprudentemente partiram para a região montanhosa. Então, aqui é chamado para a gente atenção nessa palavra aqui, ó, vinele. É horrível quando o site faz isso, né? A gente está na palavra marca, ele pula. Veni le ha menu. Essa é a palavra. Então, essa palavra, vinil hal minu, e guerrearemos, se encontra em Devarim, aqui, como nós vimos, subiremos e guerreamos, tudo o que nos ordenou o eterno nosso Deus. Então, a gente tem aqui, né, utilizando as letras sofite, minasterpá, que são as 5 letras sofites, né? Agora, conforme apresentado no capítulo 2, esse valor da letra tzadik, agora ele assume, veja, ele é 90 no valor original aqui, quando ele vai para o final, ele pode representar, e ele é, na verdade, o número 900. Veja, aqui o número 900 é como é a representação desse tzadik final. A gente já viu que ele também é 90, quando ele está no seu estágio normal, mas a gente também sabe que mesmo ele sendo 900, às vezes ele pode ser usado como 90 dentro das gematrizes. Isso aqui é só para a gente ter um entendimento. Então, 900, está vendo? Então, esse é o valor das letras finais. Então, se a gente pega exatamente esse valor, mais o 100 da letra CUF, que se mantém sempre 100, então a gente vai ter agora exatamente 1000. Veja, esses 1000 é exatamente a quantidade dos 6 alefins que tem no começo de Bereshit, e também está no Terrilim 90 no 4, falando que para Deus um dia é como, não é, 1000 anos é como a noite ou o dia que passou. Quando a gente vai para a construção de Bereshit, a gente tem 7 capítulos falando né, os 7 dias ali, a construção desses 7 dias que faz-se a criação. Então, isso significa, veja, que Deus usou 6 dias para trabalhar, e no 7º dia a construção estava pronta, ele não precisava mais trabalhar. Não era preciso mais ensinar a Torá para as pessoas, não era, todo mundo já ia saber. Chegaram a essa conclusão, chegaram a essa ideia
do entendimento do ensinamento hebraico. Veja, então, a gente chega aqui ao fator 1000. Aqueles 7 dias da criação são destacados como 7 milênios. Olha que coisa incrível. Assim como temos 7 planetas, 7 mares, 7 desertos, e assim sucessivamente. Então, quando olhamos lá em Shemot, lá no capítulo 6, 26, né, a gente vai achar a palavra Shechet. Vamos dar uma olhada aqui, exatamente em Shemot. Êxodo 16, 26. E a gente vai ver aqui, no entanto, algumas pessoas saíram, veja, no 7º dia para colher alimentos e não encontraram nada. E aí, continua, na verdade, Bereshit 16, 25, veja, Shechet, 6 dias, não é? Que são aqui 300 mais 300 mais 400, e é lógico, se a gente tem 300 mais 300 mais 400, é 1000. 6 dias o colhereis, e no 7º não haverá desta, fazendo fim. Então, veja, fim por quê? Porque a gente viu que a palavra, não é? Sempre fazendo uma ligação com vocês aqui, quetes, final, tem o valor 1000. Então, essa é uma ligação mostrando que no 7º milênio, né, e que será o final do 6º milênio e o início do 7º milênio, que será essa era messiânica. Ou seja, nós estamos num ano de 5.785, temos 215 anos para começar o 7º milênio. Começou 6.001 mês, 6.001 dia já é um dia do 7º milênio. E vai ser quando todas as coisas vão ser reestabelecidas. Então, Mashiach ben Davi, não é? A gente vai ter... Eu não vou conseguir construir tudo aqui com vocês, mas eu acredito que até aqui deu para a gente ter um grande entendimento. São exatamente 611, que é como a numerologia que se escreve a Torá. A gente termina essa aula um pouquinho mais cedo, terminamos todas essas questões da Torá.